as redes sociais mais perigosas do momento. Pais, vocês precisam despertar. A internet não é neutra. Quando falamos dos 7 níveis de perigo nas redes sociais, estamos falando de ambientes onde predadores, manipuladores e comunidades tóxicas estão à espreita. O celular é uma porta, e se você não souber o que está do outro lado, seu filho está em risco agora. Antes de mergulharmos neste estudo vital, se você ainda não é inscrito, compartilhe, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Você está no canal Faustino Ribeiro. Fé, arte e educação, o seu guia prático para equipar pais, professores e líderes a transformar princípios em metodologias acessíveis. Nosso objetivo é tornar o ensino de valores fundamentalmente eficaz. Muitos responsáveis vivem na chamada paz de espírito perigosa. Eles acreditam que meu filho só joga ou só vê vídeo. Isso é subestimar a internet. A internet real não é o TikTok ou o YouTube que você monitora. É o Reddit, o Discord, o Twitch e o 4chan. Lugares onde crianças entram e predadores também. Neste estudo aprofundado, vamos quebrar o mito do celular inofensivo. Vamos explorar os 7 níveis de perigo nas redes sociais. Do risco mais sutil, o jogo online, ao risco mais extremo, o 4chan. Você entenderá a pedagogia da manipulação e como você, como líder, pode ser o único escudo. Este não é apenas um vídeo de alerta. É a ponte que transforma o medo em ação. A proteção digital é tão importante quanto fechar as portas da sua casa. Nosso foco é te dar guias práticos e reflexões para que você traga luz para a escuridão digital, usando a metodologia certa para proteger o caráter e a mente dos seus filhos. A partir do nosso próximo bloco, iniciaremos a jornada no nível 1, o risco que a maioria dos pais e professores sequer considera. O perigo escondido nos ambientes que parecem totalmente inofensivos. Prepare-se para conhecer o nível que atinge a maior parte das crianças. Lembre-se, este é um estudo detalhado de 10 blocos. Você vai sair daqui totalmente munido para proteger seus filhos. Garanta que você pegue um caderno, pois os próximos níveis exigirão sua total atenção. Agora vamos para o bloco 2, onde desvendaremos o nível 1 de perigo, o risco do inofensivo em jogos online. Fique conosco. Vamos mergulhar no nível 1 de perigo, que eu chamo de o risco do inofensivo. Este é o nível mais comum, o ponto de entrada onde a maioria das nossas crianças tem o primeiro contato com o mundo digital. É também onde a tranquilidade dos pais atinge seu ponto máximo. Quantos de nós já pensamos, ele só joga Free Fire, Roblox, Minecraft, qual o perigo nisso? Pois é, o perigo raramente está no jogo em si, naquela ação de apertar botões. Ele se esconde nas comunidades de voz e chat que esses jogos criam. São ambientes perfeitos para a camuflagem, onde o lobo se veste de ovelha e ninguém percebe. E é exatamente sobre essa falsa sensação de segurança que vamos falar. A gente subestima o poder de uma conversa despretensiosa no meio de uma partida. E é aí que mora o problema. Vamos entender a anatomia desse perigo silencioso. O predador digital moderno é inteligente. Ele não vai começar uma abordagem pelo WhatsApp, que é óbvio demais e deixa rastros claros. O palco dele é a sala de bate-papo de um jogo popular. Pense comigo. O ambiente parece seguro, a criança está relaxada, focada em vencer a partida, se divertindo com os amigos. É nesse exato momento de distração que o estranho se infiltra. Geralmente é um adulto se passando por outra criança, usando uma voz amigável, piadas, gírias do jogo. O objetivo inicial não é pedir dados pessoais. É algo muito mais sutil e poderoso. Ele pede confiança. Ele usa o humor e a camaradagem para quebrar a primeira barreira, a desconfiança natural que a gente ensina nossos filhos a ter. E quando a criança está rindo e jogando, essa barreira simplesmente desaparece. Agora, vamos falar da pedagogia por trás dessa manipulação. É um pilar fundamental da educação que nós, pais e educadores, precisamos entender. A técnica usada é a da sedução gradual. O aliciador não tem pressa. Ele investe tempo, às vezes semanas ou até meses, para se tornar o melhor amigo online da criança. Ele é aquele parceiro de time que ajuda a passar de fase, que ensina um truque novo, que elogia as jogadas. Ele deixa de ser um estranho para se tornar um
aliado desconfiável dentro do universo do jogo. E aqui está uma lição crucial. O laço emocional que é criado nesse momento de diversão e distração é muito mais forte do que qualquer ensinamento formal que nós, pais, damos sobre não falar com estranhos. Porque na cabeça da criança, ele não é um estranho. Ele é o amigo que entende o jogo dela. Depois que a confiança é totalmente conquistada, o objetivo do predador muda. A meta agora é tirar a criança do ambiente do jogo, que apesar de tudo, ainda pode ter alguma moderação ou supervisão, e levá-la para um lugar completamente privado e sem controle. E a frase de transição, aponte para o próximo nível de perigo, é quase sempre a mesma, com pequenas variações. Algo como, olha, o chat aqui do jogo é muito ruim, trava toda hora. Vamos para o Discord? Ou, criei um grupo privado no Telegram só pra gente, para combinar melhor as estratégias. A criança, que já confia plenamente naquele amigo, segue sem hesitar. Ela não vê maldade, ela só quer continuar jogando e conversando com seu parceiro. E é nesse momento que a criança sai de um ambiente semi-público para um quarto fechado e virtual com o predador. Então, como a gente combate esse perigo do nível 1? A solução está na supervisão ativa, mas não invasiva. O método Faustino Ribeiro se baseia numa regra de ouro simples. O celular, o tablet, o videogame são da casa, não da criança. Eles são um privilégio, não um direito. E com isso você pode criar o que eu chamo de quarto de jogo compartilhado. A criança não joga trancada no quarto dela. Ela joga na sala ou num cômodo onde os pais possam, de vez em quando, supervisionar o áudio e o chat. Não precisa ficar em cima, vigiando cada palavra, mas estar presente, ouvir as conversas, já muda tudo. Interesse-se pelo jogo. Pergunte sobre os amigos que ele fez. Quem é esse fulano com quem você sempre joga? De onde ele é? O que vocês conversam? Essa participação natural é a melhor proteção. Agora, eu quero fazer uma pausa e ouvir você. Seja sincero, sincera. Você já parou para checar os amigos que seu filho fez dentro de um jogo online? Você já ouviu as conversas dele no chat de voz? Ou você também acreditava que ele estava só jogando, seguro no mundo virtual? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Sua história pode ajudar outros pais a abrirem os olhos para essa realidade. Vamos criar uma comunidade de pais atentos aqui. Não há julgamento, apenas a busca por proteção. Muito bem, o nível 1 nos mostra claramente que o perigo é sutil. Ele usa o que é popular, o que é divertido, para se infiltrar na vida dos nossos filhos. O jogo é apenas a isca, a porta de entrada. Mas a jornada do perigo não para por aqui. No nosso próximo bloco, vamos subir um degrau nessa escada de risco. Vamos para o nível 2, o risco da imersão. Lá, o perigo é ao vivo, sem filtros, e acontece em tempo real. Nós vamos falar da Twitch e de outras plataformas de streaming, que são a porta de entrada para predadores que atuam ao vivo, interagindo diretamente com as crianças e adolescentes. Este é um dos níveis mais alarmantes, especialmente para a formação do caráter e dos valores dos nossos filhos. Então, não saia daí, porque o que vem a seguir é fundamental. A gente se vê no próximo bloco. No bloco anterior, falamos sobre o nível 1 e o perigo sutil das comunidades de voz e chat que os jogos criam e também sobre o predador digital moderno. Agora, prepare-se para subir de nível, porque vamos entrar num ambiente muito mais arriscado. Bem-vindo ao nível 2, o risco da imersão, e a plataforma que representa esse risco é a Twitch. Para quem não conhece, a Twitch é a maior plataforma de transmissões ao vivo, ou lives do mundo. E a sua principal característica é também o seu maior perigo. Tudo acontece em tempo real. Não há edição, não há filtros. É a vida como ela é, transmitida ao vivo para milhões de pessoas. E essa natureza instantânea abre uma porta perigosa para predadores agirem em tempo real. Pense nisso. A criança não está mais assistindo a um vídeo gravado e editado. Ela está participando ativamente de uma conversa, através do chat, com um adulto que está do outro lado da tela, ao vivo. Essa interação direta e imediata muda completamente a dinâmica e eleva o risco a um novo patamar. A conexão é instantânea e o perigo imediato. Muitos streamers adultos, de forma muito calculada,
Conversam com crianças e adolescentes como se fossem da mesma idade. Eles usam a linguagem, o humor, as gírias e os memes do momento para criar uma falsa sensação de proximidade e identificação. O jovem pensa: nossa, ele me entende, ele é como um de nós. Mas essa é uma ilusão perigosa. O problema se agrava ainda mais quando encontramos canais que usam conteúdo sexualizado disfarçado de humor ou cosplay. Aos poucos, eles criam ambientes onde a sexualização precoce é vista como algo normal, uma brincadeira. Crianças e adolescentes são expostos a conversas e imagens que não são apropriadas para a idade deles, e isso acontece sob o disfarce de entretenimento. É uma normalização silenciosa e extremamente nociva. Aqui, o pilar da arte e da mídia se encontra com a ameaça. Uma live na Twitch não é apenas uma transmissão, é uma performance. É um teatro de sedução cuidadosamente montado. O streamer está atuando, criando um personagem para cativar a audiência. E enquanto a performance acontece na tela, o verdadeiro perigo se desenrola no chat. Nos chats, adultos mal-intencionados observam, avaliam e, por vezes, sexualizam os comentários e a presença de crianças e adolescentes. Mas o passo mais perigoso é quando eles começam a enviar links e convites para espaços privados. A Twitch funciona como um palco, mas o objetivo final é sempre o mesmo: tirar a criança daquele ambiente público e levá-la para uma conversa privada, um para um, onde não há testemunhas. A principal função da Twitch para um aliciador é servir de ponte. Uma simples live sobre um jogo ou uma música pode se transformar rapidamente em uma ponte direta para o Discord, que será nosso nível 4, ou para o WhatsApp, ou, no pior dos cenários, para encontros no mundo real. O jovem, imerso naquela performance, sentindo-se próximo e amigo do streamer ou de outros adultos no chat, não consegue perceber o perigo real no convite para continuar a conversa em particular. Para ele não é uma ameaça. É uma oportunidade de ser notado, de ganhar atenção, de se sentir especial. Ele acredita que está sendo convidado para fazer parte de um círculo exclusivo, sem perceber que está entrando numa armadilha. Então, como nós, pais e líderes, podemos lidar com esse risco da imersão? A regra de ouro aqui é: não basta saber o que seu filho assiste. Você precisa saber com quem ele interage. Crie regras para chats e comentários em lives. Ensine seu filho a nunca aceitar conversas privadas iniciadas por estranhos. Use este momento para ensinar sobre o valor e o perigo da exposição em tempo real. Eu pergunto a você, líder: você sabe quem está no chat com seu filho agora, durante aquela live de jogos ou de música? Deixe sua resposta e suas dúvidas sobre o Twitch aqui nos comentários. O Twitch é perigoso pela sua velocidade e pelo seu anonimato. Mas o próximo nível é o buraco negro da supervisão. No bloco 4, vamos subir para o nível 3, o risco da comunidade anônima, onde a toxicidade é a regra e não a exceção. Falaremos do Reddit, o labirinto dos fóruns escondidos que destrói a saúde mental. Fique conosco. Chegamos ao nível 3 da nossa jornada. O risco da comunidade anônima. Até aqui, exploramos os perigos visíveis e em tempo real, como no Twitch. Agora, vamos descer a um lugar muito mais profundo e complexo: o risco da comunidade anônima. O nosso foco hoje é uma plataforma gigante e muitas vezes incompreendida: o Reddit. Se o Twitch é uma porta de entrada para um quarto desconhecido, o Reddit é um labirinto infinito com milhões de salas secretas. Essas salas são os subreddits, fóruns anônimos, onde qualquer assunto é discutido, desde os mais inocentes até os mais sombrios. O perigo aqui não é apenas o conteúdo explícito. É a lenta e silenciosa destruição da saúde mental do seu filho e a normalização de comportamentos tóxicos e perigosos. Imagine seu filho, que talvez se sinta incompreendido ou sozinho, buscando um lugar para pertencer. Ele entra no Reddit e, em vez de encontrar amigos, pode cair em comunidades de altíssimo risco. A grande armadilha do Reddit é que uma criança pode participar de 10, 20 fóruns extremamente tóxicos ao mesmo tempo, e você, pai ou mãe, não terá a menor ideia. O anonimato completo, a sensação de não ser ninguém, libera o que há de pior nas pessoas. Nesses espaços, conversas sobre violência, conteúdo adulto, desafios perigosos
e ideologias de ódio se tornam o padrão. Seu filho não está apenas vendo conteúdo pesado, ele está imerso em uma comunidade que valida e incentiva esse tipo de pensamento. Ele passa a acreditar que aquilo é normal. Aqui, o perigo muda de forma. Não é mais apenas um aliciamento direto, mas sim uma pedagogia da destruição. O jovem é exposto a subfóruns que ativamente promovem a autolesão como uma forma de lidar com a dor, que ensinam truques para esconder transtornos alimentares dos pais ou que glorificam a ideia de fugir de casa como um ato de liberdade. A comunidade tóxica se torna um sistema de apoio ao contrário. Em vez de ajudar a criança a sair do buraco, ela entrega paz e ensina a cavar mais fundo, fazendo-a acreditar que o comportamento autodestrutivo é a única resposta, ou até mesmo algo nobre e aceitável dentro daquele grupo. O caráter e os valores do seu filho estão sendo moldados por estranhos anônimos com intenções perigosas, e é nesse ambiente de vulnerabilidade que o próximo nível começa a se formar. O Reddit funciona como uma vitrine para predadores. Eles não precisam mais procurar aleatoriamente. Eles entram nesses fóruns de sofrimento onde jovens já estão pedindo ajuda ou expressando sua dor e identificam os alvos mais fáceis. O predador, fingindo ser um adolescente que também passa por isso, oferece um ombro amigo. Ele diz: "Eu te entendo. Você não está sozinho. Eu posso te ajudar." O objetivo é sempre o mesmo: ganhar a confiança da criança e o mais rápido possível, mover a conversa para um ambiente privado e sem nenhuma fiscalização. E qual é o destino preferido deles? O Discord, que será o nosso nível 4. O Reddit é a isca. O Discord é a armadilha final. Então, como podemos proteger nossos filhos do perigo da comunidade anônima? A resposta não é simplesmente proibir o Reddit, pois eles podem acessá-lo de qualquer lugar. A solução está na conexão real, dentro de casa. Seu filho precisa sentir, com toda a certeza do mundo, que o porto seguro dele é a família. O lugar onde ele pode desabafar, chorar, sentir raiva, sem ser julgado, é ao seu lado. Aqui vai uma regra de ouro do método Faustino Ribeiro. Não proíba o sentimento, proíba o fórum. Diga: "Filho, sentir tristeza é normal, mas buscar consolo com estranhos anônimos na internet é proibido e perigoso. Vamos conversar sobre essa tristeza aqui." Ensine a diferença fundamental entre anonimato e responsabilidade. Explique que se esconder atrás de um nome falso não elimina as consequências dos nossos atos e palavras. E use a arte. Incentive seu filho a desenhar, escrever, tocar um instrumento. A arte é um canal seguro para expressar as emoções negativas que, de outra forma, ele sentiria o impulso de levar para um fórum anônimo. E agora, eu quero fazer uma pergunta direta para você. Pai, mãe, educador. Existe um espaço verdadeiramente seguro na sua casa para o seu filho falar sobre tristeza, frustração ou raiva, sem medo de ser punido ou julgado? Como você lida com as emoções difíceis em família? Compartilhe aqui nos comentários. A sua experiência pode ajudar muitas outras famílias. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui também. O Reddit nos mostrou o imenso perigo da identidade escondida e do apoio tóxico, mas o labirinto ainda não acabou. O próximo nível é o principal campo de caça dos aliciadores, onde a manipulação atinge seu auge. No nosso próximo bloco, vamos subir para o nível 4, o risco da manipulação. O foco será total no Discord, a plataforma que eu chamo de paraíso do aliciamento. Vamos entender como o predador usa voz e vídeo para dominar completamente uma criança. Este será, sem dúvida, um dos blocos mais importantes e chocantes desta série. Não perca! Chegamos ao nível 4. O risco da manipulação e o seu nome é Discord. Se os níveis anteriores eram portais, o Discord é o paraíso do aliciamento. A principal razão? Ele foi projetado para ser privado. Servidores privados são impossíveis de monitorar e o contato acontece em chats por voz, texto e vídeo sem supervisão alguma. No Discord, a manipulação ganha nome: grooming, aliciamento. O perigo real não é o estranho que ameaça, mas o que oferece ajuda. O aliciador vira amigo, mentor e proteção, assumindo um papel que a criança sente falta em casa ou na escola.
Ele domina totalmente a criança de forma silenciosa e gradual. O aliciamento é uma perversão do discipulado. O predador aplica uma pedagogia reversa. Ele identifica a carência da criança e a preenche. Estranhos chamam crianças para salas exclusivas, onde o abuso começa. Muitas vezes com a criança sentindo que está sendo honrada ou escolhida. É aqui que pedidos de fotos e informações privadas se tornam frequentes. O elo de confiança, forjado no anonimato, vira uma corrente de dependência. Depois que a manipulação no Discord atinge o pico, o predador move a vítima para ambientes ainda mais fechados e diretos, como o WhatsApp, Telegram ou até mesmo o encontro físico. Mas o nível 5 está logo ali, o risco de ter a confiança quebrada por alguém que se passa por outra criança. Para combater o Discord, o foco é na transparência e na comunicação. Regra de ouro. Não existe servidor privado para crianças. Instale o Discord nos dispositivos dos seus filhos, mas exija acesso. Ensine seu filho sobre a diferença entre intimidade real e falsa intimidade digital. Use o pilar da fé para construir a identidade e a autoestima do seu filho, para que ele não precise buscar aceitação em mentores perigosos online. Eu pergunto a você: você sabe quem são os amigos do seu filho no Discord? Você já ouviu as conversas dele por voz ou texto? Compartilhe sua principal dúvida sobre o Discord aqui nos comentários. O Discord nos alerta sobre o risco do anonimato e da manipulação psicológica. Mas o próximo perigo reside em quem você menos espera. No bloco 6, subiremos para o nível 5, o risco da identidade falsa, onde focaremos nos grupos fechados, WhatsApp, Telegram, e como adultos se passam por adolescentes para ganhar a confiança dos seus filhos. Não perca, pois este perigo pode estar na tela do seu próprio celular. Depois de explorarmos o aliciamento no Discord, chegamos ao nível 5, o risco da identidade falsa. O perigo aqui é particularmente traiçoeiro. Sabe por quê? Porque ele não mora em plataformas estranhas e distantes. Ele reside em aplicativos que você, pai, mãe ou professor, usa todos os dias. WhatsApp, Telegram ou qualquer outro aplicativo de mensagem fechada. O foco aqui não é mais um ambiente público e aberto, como um fórum ou uma live. O problema é a quebra de confiança por um perfil que parece totalmente familiar, que se disfarça de amigo. Aqui, o perigo está escondido atrás de uma máscara de normalidade e é por isso que é tão difícil de detectar. A ameaça entra no círculo mais íntimo do seu filho, onde as barreiras de proteção geralmente já foram baixadas. Neste nível, a abordagem do aliciador muda completamente. Ele não se apresenta como um mentor mais velho, um adulto experiente que oferece ajuda. Pelo contrário, ele se passa por um adolescente, um colega da mesma idade da vítima. Esse contato inicial pode ter acontecido em qualquer um dos níveis que já discutimos. Talvez numa live na Twitch, numa comunidade do Reddit ou durante uma partida online. Depois de estabelecer esse primeiro contato, ele faz a transição para um ambiente muito mais íntimo e direto, o chat privado. O objetivo dele é claro: construir uma amizade que pareça profunda e verdadeira. Ele quer ganhar a confiança total do seu filho para, só depois, quando a guarda estiver baixa, iniciar a manipulação psicológica. É um jogo de paciência. O predador se disfarça de ovelha, se integra ao rebanho, se torna parte do grupo. Ele aprende as gírias, os interesses, as dores e os sonhos do seu filho. Ele se torna o amigo perfeito, aquele que entende tudo, que está sempre disponível. Essa proximidade forjada é a arma mais poderosa dele. A vítima não percebe que está conversando com um estranho perigoso. Para ela, é apenas um novo amigo, talvez o melhor amigo que já teve. A pedagogia reversa utilizada aqui é a da empatia forjada. É uma tática cruel. O adulto se passa por um adolescente que também está sofrendo, que entende perfeitamente os problemas que a vítima enfrenta, seja bullying na escola, pressão dos pais em casa, solidão, qualquer coisa. Ele se posiciona como o confidente secreto, aquele porto seguro que o jovem sente que não tem em casa ou na escola. A manipulação se aprofunda porque a vítima não sente que está sendo aliciada. Ela sente que está ajudando um amigo que precisa de apoio, que está sendo uma boa pessoa.
Esse sentimento de estar fazendo o bem compromete completamente o discernimento e distorce os valores de amizade. A fé e o caráter do jovem são colocados à prova, mas de uma forma dissimulada. O aliciador usa a própria bondade e a empatia da vítima contra ela, transformando uma virtude em uma vulnerabilidade. Uma vez que essa confiança baseada na identidade falsa é estabelecida, as regras básicas de segurança que você ensinou simplesmente desmoronam. Afinal, por que desconfiar de um amigo que te entende tão bem? Como é um colega da mesma idade, o jovem se sente totalmente à vontade para compartilhar fotos, vídeos e informações muito pessoais, coisas que ele jamais compartilharia com um estranho. O próximo passo é quase sempre o mesmo. A coleção dessas informações pessoais se transforma em arma. Começa a chantagem ou a pressão para um encontro físico. O amigo, que antes era um ombro para chorar, agora se revela um predador. A outra possibilidade é a migração para a toxicidade extrema do nível 6, o próximo passo na nossa jornada, onde o anonimato é garantido e as consequências são ignoradas. O ciclo de manipulação se fecha e o dano já está feito. Para combater o risco da identidade falsa, o foco precisa ser na conexão vertical, ou seja, na relação entre pais e filhos. Eu chamo isso de método Faustino Ribeiro. E a regra de ouro é simples, mas poderosa. Estimule seu filho a trazer os amigos virtuais para o convívio da vida real, para dentro da sua casa. Pense comigo. Se o amigo é real, se ele é quem diz ser, ele não terá problema nenhum em participar de uma chamada de vídeo com a família, ou até mesmo em conhecer vocês pessoalmente, se morar perto. Se, por outro lado, ele sempre se esquiva, inventa desculpas, recusa qualquer tipo de verificação, esse é um sinal de alerta gigantesco. Use a sua fé, os seus valores, para construir a segurança e o valor próprio do seu filho. Ensine-o que ele é amado e aceito por quem ele é, para que ele não precise buscar em confidentes secretos e anônimos a validação que deveria encontrar em casa. Um jovem seguro de si é um alvo muito mais difícil. Agora, eu quero perguntar diretamente a você, pai, mãe, líder. Você já ensinou seu filho a verificar a identidade de um amigo que ele só conhece online? Ou ele simplesmente confia em quem parece ter a mesma idade e os mesmos gostos? Qual é a sua estratégia? Compartilhe aqui nos comentários a sua tática de checagem. Vamos aprender uns com os outros e fortalecer nossa comunidade. O nível 5 nos prova que o perigo pode usar a máscara da inocência e da amizade. Mas o próximo nível, para onde estamos indo agora, é um verdadeiro buraco negro da moralidade. No nosso próximo vídeo, vamos para o bloco 7 e subiremos para o nível 6, o risco da toxicidade extrema. Nós vamos falar sobre o 4chan, talvez o lugar mais profundo, anônimo e incontrolável da internet. Este é um ambiente que, se acessado, especialmente por um jovem, pode deixar marcas profundas e, em muitos casos, irremediáveis. A jornada está ficando mais intensa. Continue nesse vídeo, porque o que vamos revelar é essencial para a segurança da sua família. Neste bloco, nós subimos mais um nível na nossa jornada de proteção. Deixamos para trás os ambientes de manipulação para entrar no nível 6, o risco da toxicidade extrema, representado por um nome que muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido, mas que precisam conhecer: o 4chan. Eu vou ser direto. Este não é apenas mais um site perigoso. É o buraco mais profundo e sombrio da internet. Um lugar criado para abrigar o pior do comportamento humano. Uma criança, um adolescente, nunca, em hipótese alguma, deveria ter acesso a este ambiente. O perigo aqui não é apenas a exposição a conteúdos chocantes, mas a desintegração completa da moral e do caráter. Estamos falando de um lugar onde a escuridão digital se concentra de uma forma que desafia a nossa compreensão do que é aceitável. O 4chan é o abismo, e é nosso dever garantir que nossos filhos não cheguem nem perto da sua borda. Para entender a ameaça, precisamos analisar a anatomia desse horror. O que torna o 4chan tão perigoso é a combinação de dois fatores fatais: anonimato total e moderação praticamente inexistente. Isso cria um ambiente sem consequências, onde a crueldade e a depravação florescem livremente. O conteúdo que circula ali é profundamente perturbador.
Estamos falando de material criminoso, violência gráfica extrema, incitação ao ódio em suas formas mais puras, misoginia desenfreada, gore, que é a exibição de violência explícita, e todo tipo de perversão que se possa imaginar. É um desfile constante do que há de mais repulsivo na humanidade. E o pior, este é um espaço amplamente utilizado por predadores. Eles não estão lá apenas para aliciar, mas para recrutar e manipular jovens que já foram fragilizados e radicalizados por essa mesma toxicidade, criando um ciclo vicioso de destruição. Isso nos leva a um conceito que eu chamo de pedagogia da radicalização, que ataca diretamente o pilar da fé e do caráter. Se a pedagogia tradicional busca construir, a pedagogia reversa do 4chan busca destruir. O método é a dessensibilização. Pense nisso. Uma pessoa, especialmente um jovem em formação, exposta continuamente ao pior da humanidade, começa a perder a sua bússola moral. Aquilo que antes era chocante se torna normal. O que era repulsivo se torna indiferente. Ou pior, até mesmo atraente. Valores fundamentais como empatia, compaixão e respeito são sistematicamente erudidos e substituídos por cinismo, raiva, niilismo e intolerância. O 4chan funciona como uma incubadora de ideologias extremistas e autodestrutivas. Ele não apenas expõe o jovem a essas ideias, mas o ensina a adotá-las, afetando permanentemente a formação de seu caráter, que deveria ser baseado em valores sólidos, na fé, na bondade e no amor ao próximo. Diferente dos níveis anteriores que discutimos, onde havia um vazamento de um ambiente para outro, o 4chan é diferente. Ele não é um portal de vazamento. Ele é um ponto final. É o fim da linha na escalada da toxicidade. O jovem que acessa, e mais grave ainda, se engaja ativamente nesse ambiente, está em uma rota de colisão direta com a sua própria moralidade, com a sua humanidade. O risco aqui não é ele ser influenciado a comprar algo ou a seguir uma tendência. O risco é a internalização completa dessas visões de mundo extremas e odiosas. O principal perigo é a autorradicalização, um processo em que o jovem se afasta tão completamente da influência familiar, dos amigos, da escola e da sua comunidade de fé que se torna irreconhecível. Ele se fecha em uma bolha de ódio da qual é extremamente difícil escapar. Não há retorno fácil desse caminho. Então, como nós, pais e líderes, podemos lidar com uma ameaça tão extrema como o 4chan? Qual é a solução prática? O método Faustino Ribeiro para este nível? A resposta é dura, mas necessária. A única defesa eficaz é a proibição total e, crucialmente, o diálogo preventivo. A nossa regra de ouro aqui é: não espere que seu filho encontre esse site por acidente ou por curiosidade. Haja antes. Previna o acesso através de filtros de conteúdo robustos em todos os dispositivos. Mas a tecnologia, sozinha, não é suficiente. A principal barreira é a educação. Use a arte, a beleza e a fé para construir dentro do seu filho um referencial de mundo tão forte, tão belo, tão cheio de propósito, que ele mesmo sinta repulsa pelo conteúdo feio e tóxico do 4chan. Um caráter forte, forjado em valores nobres e em uma fé viva, é o filtro mais poderoso que existe. É a armadura que o protegerá não apenas do 4chan, mas de toda a escuridão que ele encontrar na vida. E agora, eu faço uma pergunta direta a você, pai, mãe, líder que me escuta. Você já teve uma conversa franca e honesta com seu filho sobre o que é o ódio online? Sobre como palavras e imagens podem ser usadas como armas para destruir o caráter de uma pessoa? Você já explicou por que existem lugares na internet que devem ser evitados a todo custo? Compartilhe aqui nos comentários. Qual é a sua estratégia de diálogo preventivo? Como você está construindo essa fortaleza moral no coração do seu filho? Vamos aprender uns com os outros. O 4chan é o alerta vermelho piscando, o sinal de emergência que não podemos, de forma alguma, ignorar. Ele representa o ponto exato onde a nossa ignorância digital como pais pode ter as consequências mais devastadoras e trágicas na vida de nossos filhos. A jornada até aqui foi intensa, mas preciso dizer que ainda não chegamos ao nível final. Existe um nível 7, e ele é, de longe, o mais perigoso de todos, porque ele não depende de um algoritmo,
de um hacker ou de um site anônimo. Ele depende inteiramente de nós. No nosso próximo vídeo, o bloco 8, vamos revelar o nível 7, o risco incontrolável, o erro do pai e do líder. Vamos entender como a nossa própria falta de ação, a nossa omissão, é o maior e mais poderoso aliado de todos os predadores. Prepare-se, pois vamos encarar a verdade de que a responsabilidade final é, e sempre será, nossa. Exploramos os 6 níveis de risco na internet, começando pelo nível 1, o inofensivo, passando pela imersão do nível 2, o anonimato do nível 3, a manipulação do nível 4, a identidade falsa do nível 5 e a toxicidade extrema do nível 6. Cada um deles revelou camadas de perigo que muitos de nós desconhecíamos. Mas hoje vamos falar sobre o nível mais alarmante de todos. Este nível não está em um aplicativo, nem em um fórum obscuro. Ele está dentro de nossas casas, em nossas escolas, em nossas igrejas. O nível 7 é o risco incontrolável, o erro do pai, da mãe, do líder, do educador. É um nível que depende unicamente de nós, adultos. A responsabilidade é nossa, e a omissão tem um preço que não podemos mais nos dar ao luxo de pagar. Este é o ponto onde a ignorância digital dos adultos se torna o maior aliado dos predadores. Sim, é simples e direto assim. O nível 7 é a nossa falha em agir. É quando um pai ou uma mãe diz: "Ah, é só um joguinho. É só uma rede social. Meu filho sabe o que faz." Essa subestimação, essa insistência em ver o mundo digital como algo menor, transforma, involuntariamente, os próprios pais em facilitadores do perigo. Aquele celular que parece tão inofensivo na mão do seu filho, só o é se houver supervisão ativa, regras claras e diálogo constante. Quando o adulto se omite, quando decide não aprender, não monitorar, não se envolver, ele cria a zona de exclusão perfeita para a atuação do aliciador. O predador não precisa se esconder nas sombras da internet. Ele encontra um refúgio seguro na nossa própria negligência. A omissão do adulto é o convite que o predador estava esperando. O predador não caça o celular. Ele caça a vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade se multiplica quando a criança ou o adolescente percebe que seus pais, seus professores, seus líderes não entendem absolutamente nada do que ele está fazendo online. Essa falta de conhecimento não é apenas uma desvantagem técnica. Ela mina a autoridade moral. Como você pode guiar seu filho, ensinar sobre o que é certo e errado, se você não tem ideia do ambiente onde ele passa a maior parte do tempo? A falta de ação dos líderes compromete a confiança e descredibiliza todos os valores que tentamos ensinar. Os princípios de fé, de caráter, de respeito, que tanto prezamos em casa e na igreja, tornam-se palavras vazias se não puderem ser aplicados e defendidos no ambiente digital. A nossa ignorância cria um vácuo, e esse vácuo será preenchido. A pergunta é: por quem? Qual é o custo real dessa ignorância digital? Não é algo abstrato. É a perda da saúde mental de jovens em fóruns como o Reddit, onde a depressão e a ansiedade são normalizadas e até incentivadas. É o aliciamento que acontece em plataformas como o Discord, disfarçado de amizade e comunidade de jogos. É a radicalização em cantos sombrios como o 4chan, que transforma jovens confusos em extremistas. Precisamos entender de uma vez por todas. A internet não é um campo neutro. Ela não é passiva. Ela caça ativamente. Ela seduz. Ela manipula. E se não houver proteção, ela destrói silenciosamente. E a responsabilidade de erguer o escudo, de construir a fortaleza digital para proteger nossas crianças, é inteiramente nossa. Não podemos mais adiar. O adulto precisa despertar agora. Então, como superamos esse risco incontrolável? A resposta está na ação intencional e no conhecimento metodológico. Não basta ter boas intenções. Precisamos de estratégia. A regra de ouro é simples. A proteção digital é tão importante quanto trancar a porta da sua casa à noite. Você não deixaria a porta aberta para estranhos, então por que deixa o portão digital escancarado? Para isso, você precisa de um método, como o método Faustino Ribeiro, que transforma princípios e valores em ações práticas e acessíveis. Isso significa aprender a configurar filtros de conteúdo,
a verificar as configurações de privacidade dos aplicativos, a usar ferramentas de monitoramento parental. Mas, acima de tudo, significa aprender a ter conversas francas e abertas sobre moralidade, perigos e responsabilidade na internet. É equipar-se para poder equipar. Agora, eu faço uma pergunta direta a você, pai, mãe, líder. Qual foi a última vez que você realmente se dedicou a aprender sobre a nova rede social ou o novo jogo que seu filho está usando? Não apenas perguntar o nome, mas sentar, pesquisar, entender como funciona, quais são os riscos. Seja honesto consigo mesmo. O que você sente que precisa aprender primeiro? Qual é a sua maior dificuldade? Compartilhe aqui nos comentários. Sua vulnerabilidade pode ser a força que outro pai precisa para começar a agir. Vamos criar uma comunidade de líderes que não têm medo de admitir que precisam aprender. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 7 níveis de risco, mas nosso estudo está longe de terminar. Na verdade, agora que entendemos a dimensão do problema, é hora de focar ainda mais nas soluções. No nosso próximo bloco, o bloco 9, faremos um apanhado geral. Não vamos apenas revisar os 7 níveis, mas vamos explorar o que mais pode complementar e fortalecer a nossa defesa. Vamos mergulhar em como a pedagogia e a arte podem se tornar ferramentas poderosas de prevenção e de defesa do caráter dos nossos filhos. Você precisa dessas ferramentas práticas para transformar o medo em ação e a preocupação em proteção eficaz. A batalha é real, mas com o conhecimento certo a vitória é possível. Fique conosco. Chegamos ao bloco 9. Vimos a escalada do perigo, do inofensivo dos jogos, nível 1, ao tempo real do Twitch, nível 2, da toxicidade do Reddit, nível 3, a manipulação do Discord, nível 4, do disfarce dos grupos fechados, nível 5, a destruição moral do 4chan, nível 6. E, finalmente, o risco incontrolável, nível 7, que é a nossa omissão. A proibição não basta. O que mais pode complementar a defesa do seu filho? O foco deve ser a blindagem interna da criança. Isso exige que equipemos o jovem com o conhecimento sobre como a mente funciona. Trago aqui a neurociência aplicada à educação. Entender o sistema de recompensa das redes sociais, a dopamina, e como o grooming explora a carência afetiva é o primeiro passo para resistir. A arte não é apenas um passatempo, é uma ferramenta pedagógica de defesa. O conteúdo online perigoso é feio, tóxico e destrutivo. Para combatê-lo, precisamos de um referencial de beleza, moral e propósito. Use a arte, música, teatro, dança e desenho para 1. Expressão segura. Criar um canal para emoções negativas que o jovem levaria ao Reddit. 2. Discernimento. Ensinar o valor da beleza e do que é bom, o que torna o conteúdo tóxico do 4chan repulsivo. 3. Conexão real. Fortalecer os laços familiares em atividades criativas, combatendo a falsa intimidade do Discord. O alicerce de toda proteção é o caráter. O método Faustino Ribeiro foca na pedagogia cristã para 1. Construção de identidade. O jovem que conhece seu valor, fé, não busca a aceitação desesperada no Discord ou Reddit. 2. Disciplina positiva. Ensine as regras de segurança digital não como punição, mas como princípios de proteção e honra. 3. Autoridade. A autoridade dos pais é construída no diálogo, e não apenas na proibição. O conhecimento, neurociência, pedagogia, te dá a autoridade para guiar. O destaque final é este. Seu objetivo não é ser o detetive do celular. Seu objetivo é ser o mentor do caráter. O celular é uma ferramenta, mas o seu método é a blindagem. É transformando os princípios de fé, arte e educação que você equipa seu filho para resistir aos 7 níveis de perigo. Qual desses pilares, fé, arte ou educação, você acredita que precisa fortalecer mais em casa para proteger seu filho do perigo online? Deixe sua reflexão aqui nos comentários. Este apanhado geral nos preparou para a ação. No bloco 10, teremos a conclusão final. Vamos amarrar a metodologia, dar os passos práticos de implementação e fazer as chamadas essenciais, para que você inicie sua jornada de proteção digital munido de conhecimento. Fique conosco para a finalização deste importante estudo. Chegamos ao final deste estudo vital.
Ao longo desta jornada, percorremos os 7 níveis de perigo nas redes sociais. E a grande lição que fica é que a ignorância digital é, sem dúvida, o maior aliado dos predadores. Nós vimos juntos como o perigo escala, começando lá nos jogos online, aparentemente inofensivos, e chegando a ambientes extremamente tóxicos como o 4chan. Mas descobrimos que o nível mais crítico, o nível 7, a omissão, é aquele que precisa ser combatido primeiro por nós, pais, mães, educadores, líderes. É a nossa omissão que abre a porta para todos os outros perigos. Por isso, a nossa responsabilidade é imensa e inadiável. Concluímos que não podemos mais fechar os olhos para essa realidade. A proteção dos nossos filhos começa com o nosso conhecimento e a nossa ação. Entender esses níveis foi o primeiro passo. Agora, precisamos agir de forma concreta e imediata para transformar esse conhecimento em segurança real dentro dos nossos lares e escolas. E não basta apenas o alerta, não basta apenas o susto, o medo. É preciso ter um método. O método Faustino Ribeiro é a resposta para transformar esse medo em pedagogia, para transformar a ameaça em uma oportunidade de formação de caráter. O seu celular, o celular do seu filho, deve ser um instrumento de conexão genuína, de aprendizado, de crescimento, e não uma porta aberta para a manipulação, para a exploração, para a dor. Como fazemos isso? Utilizando as ferramentas certas. Use a arte para criar um canal de expressão segura, para que seu filho possa falar sobre o que sente, sobre o que vive no mundo digital, sem medo de ser julgado. A arte é uma ponte para as emoções. E use a fé, não como um dogma, mas como a construção de uma identidade inabalável, de valores sólidos que vão servir como uma bússola moral em qualquer situação, online ou offline. É essa combinação de arte e fé que fortalece o espírito e protege a mente dos nossos jovens contra as influências negativas que eles encontram todos os dias. O método não é sobre proibir, é sobre formar. É sobre dar ao seu filho as ferramentas internas para que ele mesmo saiba discernir o certo do errado e fazer as escolhas seguras. Então, o que fazer agora? Quais são os passos práticos que você pode tomar hoje mesmo para começar essa implementação? Primeiro, e isso é urgente, revise as configurações de privacidade de todos os aplicativos dos seus filhos. Todos, especialmente Discord e Reddit, que são plataformas com comunidades muito abertas e, por vezes, perigosas. Vá lá, olhe quem pode mandar mensagem, quem pode adicionar como amigo, restrinja tudo ao máximo. Segundo, instale filtros de conteúdo no seu roteador de internet e nos dispositivos. Isso é fundamental para bloquear o acesso direto a sites como o 4chan e outros conteúdos inadequados. Terceiro, comece a usar a arte. Pode ser um desenho, uma música, um poema. Use a criatividade para criar um diálogo aberto sobre as emoções que a internet desperta neles. Pergunte como eles se sentem ao jogar, ao ver um vídeo, ao conversar com amigos. E o passo mais importante de todos, talvez o mais simples e o mais eficaz. Estabeleça um horário de entrega do celular à noite, sem exceções. O quarto precisa ser um santuário de descanso, livre de telas. Essa regra, por si só, já diminui drasticamente a exposição a riscos durante a madrugada, que é o horário mais perigoso. Este conteúdo, toda esta série, foi feito com um único propósito: equipar você. Te dar as ferramentas e o conhecimento para proteger quem você mais ama. Se ele te ajudou, se abriu seus olhos para algo novo, demonstre o seu apoio. É muito importante para nós. Deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe esta aula, esta jornada, com outro pai, outra mãe, um professor, um amigo que precisa ouvir isso. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. O seu engajamento nos ajuda a levar essa mensagem de proteção e cuidado para muito mais famílias. Cada curtida, cada compartilhamento é um passo a mais na construção de uma geração digitalmente mais segura e saudável. Contamos com você para espalhar essa corrente do bem. E agora, eu quero te ouvir. Depois de conhecer os 7 níveis de perigo, depois de toda essa reflexão, me diga aqui nos comentários: qual será a primeira regra de segurança digital que você vai implementar na sua casa ou na sua sala de aula hoje? Eu não quero saber o que você vai fazer amanhã
ou semana que vem. Qual é a sua ação imediata? Pode ser revisar o Discord, estabelecer o horário do celular, começar uma conversa através da arte. Compartilhe conosco o seu primeiro passo. Nós queremos ver a sua ação. Ler o seu comentário nos inspira e também ajuda outros pais e educadores a terem ideias e a se sentirem motivados a agir também. A sua experiência é valiosa. Vamos transformar essa sessão de comentários em um grande mural de ações práticas e comprometimento. Estou ansioso para ler o que você vai fazer. E se você deseja aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre o método Faustino Ribeiro, a hora é agora. Com técnicas que você pode aplicar hoje mesmo para construir uma relação de mais respeito e colaboração com seus filhos. Não deixe para depois. O conhecimento é a sua principal ferramenta. Continue se capacitando, continue aprendendo. Cada vídeo que você assiste é um tijolo a mais na fortaleza que você está construindo ao redor da sua família. Lembre-se sempre, o escudo está em suas mãos. Você é o principal guardião, o líder que seu filho precisa para navegar neste mundo complexo. Conte com o canal Faustino Ribeiro. Fé, arte e educação para te guiar, te apoiar e te fortalecer nesta jornada. Clique aqui no quadro que vai aparecer ao lado para assistir uma maratona de conhecimentos que vão transformar a sua forma de educar. Ou, se preferir, vá direto para o nosso canal, onde você vai encontrar o nosso guia prático e completo sobre disciplina positiva. Nós estamos juntos. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Um forte abraço e até a próxima.